Bom dia, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Venho trazer uma música para vocês, desejando um excelente sábado cheio de muita luz e bênçãos.
de transmissão, não desistam, entrem novamente aí, porque a internet, né, às vezes fica instável mesmo. E lembrando, tudo fica gravado na página do Mariano. Se você perdeu alguma parte ou um amigo, um parente não assistiu, está lá gravadinho no Facebook do Mariano do Nascimento, né? Fica tudo registrado e principalmente compartilhem, né? Compartilhem com as pessoas. Tivemos uma pequena melhora, depois eu falo sobre os números. Eu queria muito agradecer nesse momento a todos que ajudaram o nosso drive-thru no último domingo. E uma palavra resume: gratidão. Gratidão a todos vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Para esse mês, a nossa missão está cumprida, segundo a nossa presidente, a Natália, tá? Missão cumprida. E afirmo que aproximadamente aí 1,5 tonelada de alimentos foram doados. Então, é maravilhoso e simples resumo. Agradeço aí a todos vocês. E ao final o Álvaro falará um pouco dessa maravilhosa campanha. Hoje, no nosso último sábado, né, do mês de maio, então prestaremos aí as últimas homenagens durante esse mês às mães. Convido a Rosana agora para prestar a nossa homenagem aí. É com você, Rosana. Bom dia a todos. Hoje eu vim homenagear o Dia das Mães. Mãe, bem-aventurada é você, mãe, que sabe iluminar o lar com seu sorriso quando ao redor é tudo escuro. Bem-aventurada é você, mãe, que acredita e sabe rezar, fazendo de seus joelhos calejados as colunas fortes que sustentam o nosso lar. Suas preces tocam o coração de Deus, porque seu coração conhece o amor e deseja amar como Deus ama. Bem-aventurada é você, mulher forte e corajosa, que enfrenta todas as batalhas, usando como arma e escudo a força da fé e a graça da esperança. Bem-aventurada é você, mãe, figura atualizada de Maria, a Santa Mãe, cuja maternidade engrandece e enche de sentido o ser mãe. Bem-aventurados são os filhos, porque são gerados todos os dias por essa missão que Deus lhe concedeu, de continuar gerando nos filhos as necessárias condições para viver a vida. Um grande abraço a todas as mães. Bom dia. Lindíssima homenagem, muito obrigado aí, Rosana. Agora vamos pegar o nosso copo d'água, né, para que possamos, durante aí a nossa live, fluidificar essa água. Então, vamos deixar aí a postos e para podermos tomar no final do nosso encontro. Também, toda semana, a gente instrui as pessoas para que reservem uma garrafa com água ou uma jarra, né? Pode deixar na geladeira, como quiserem, tá? Deixa também fluidificando aí e ofereça aos seus familiares aí durante a semana. Ao final, a gente passa mais algumas instruções. Para o nosso atendimento à distância, mentalizem ou escrevam num papel o nome completo, o local onde estão as pessoas necessitadas, né, nesse momento, para a espiritualidade fazer o atendimento especial. Pedimos também aos nossos mentores da casa para ampararem os trabalhos da unidade do Max João, ali da rua Albuquerque Lins. Então, a espiritualidade que ampare
todos esses trabalhos também da nossa unidade do Albuquerque Lins. Agora eu convido a Thaís para as orientações sobre os 4 caminhos de luz. Vale sempre a pena relembrar. É com você, Thaís. Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar um pouco sobre os 4 caminhos de luz. Nas nossas palestras, a gente sempre fala de fazer a oração do copo d'água, fazer a oração do sono útil, mas talvez muitos não saibam como devem ser feitas ou o que é e para que serve. São coisas simples que estão dentro dos 4 caminhos de luz, que são a oração do copo d'água, a oração do sono útil, o passe e o evangelho no lar. A oração do copo d'água e a oração do sono útil a gente deve fazer diariamente, sempre antes de dormir. Na oração do copo d'água a gente precisa de um copo d'água e pedir com todo o seu coração para que seja depositada nessa água enquanto você dorme tudo o que você precisa para o seu bem físico, mental e espiritual. Coloca o copo do lado do seu criado mudo, ali na cabeceira da sua cama. Ai, Thaís, eu não tenho criado mudo no meu quarto. Não tem problema, põe lá na cozinha. O importante é você fazer essa oração. Após a oração do copo d'água, você faça a oração do sono útil, pedindo para que, enquanto o seu corpo físico esteja ali repousando para um novo dia, esteja se abastecendo de forças para iniciar um novo dia, que o seu sono seja um sono tranquilo, que se você tiver em sonhos, seus sonhos sejam em lugares bons, edificantes, que seja auxiliando o próximo ou adquirindo conhecimento. Isso vai fazer com que o seu sono seja tranquilo. Ao acordar, no dia seguinte, a primeira coisa que você vai fazer é agradecer pelo seu dia, que está se iniciando nesse momento, pela sua vida, pegar o copo com água que você pediu na noite anterior e agradecer por tudo que foi colocado ali. Você agradece e bebe essa água. Continuando nos 4 caminhos de luz, nós temos o passe, que diante dessa pandemia momentaneamente está suspenso, fisicamente ali no nosso centro, mas as orações elas são muito bem-vindas e contribuem para que você fique bem. E o importante para que seja feito ao menos uma vez na semana é o evangelho no lar, com o evangelho segundo o Espiritismo. Ai, Thaís, mas eu não tenho o evangelho. Não tem problema, faça com a Bíblia até você adquirir o seu evangelho segundo o Espiritismo. Ele é feito uma vez na semana, você vai escolher um dia da semana e um horário. Aqui em casa nós fazemos às 9 horas da manhã todo domingo. Então você convida as pessoas que estão na sua casa para fazer junto com você. Se elas não quiserem fazer, não tem problema, faça você. Isso serve para harmonizar o ambiente do seu lar, trazer boas energias e ajudar na proteção de todos. É simples, você pode fazer o Evangelho no lar em sequência, seguindo os capítulos ou abrindo aleatoriamente. Faça uma oração do Pai Nosso inicialmente para agradecer por esse momento na sua casa do Evangelho, com as suas palavras, coisas simples, não precisa ser nada muito complicado, é algo simples, como Jesus. Jesus sempre foi simples. A gente faz a leitura. Se você tiver com mais pessoas ali com você nesse momento, debata com elas a reflexão dessa passagem que você abriu no Evangelho. Terminou? Agradeça por esse momento. Esqueci de uma coisa. Sempre que você for fazer o Evangelho no lar, não esqueça também de colocar um copo d'água ou até mesmo uma jarra d'água. Após o Evangelho, quem participou bebe um pouquinho d'água para continuar a semana muito bem. Colocou na garrafa? Põe a garrafa na geladeira e vai tomando essa água durante a semana. Certo? Qualquer dúvida, só mandar um recadinho para a gente lá na página do Face. Um bom sábado a todos. Muito obrigado, Thaís, por todas essas orientações aí, sempre muito bem explicadas aí. Até na live da semana passada, nós tivemos aí quase 900 pessoas acompanhando, 896 pessoas, 550 visualizações, 576 engajamentos e 13 compartilhamentos. Tivemos uma melhora, hein, pessoal? Tá?
Nós tivemos na anterior 10 e passamos a 13, tá? Eu queria que você aí que está assistindo, que está acompanhando, compartilhem, né? Vá lá, compartilhe para a gente poder atingir aí um número maior. Mas nós estamos chegando, como, por exemplo, a Célia lá de Campinas, tá? Tá aí de novo conosco, tá? Reparei nas nossas interações aí com o nosso público, pedimos desculpas aos problemas de som que nós tivemos aí no início da nossa transmissão, tá? Então, muito obrigado aí a Miriam e o seu Miguel, né? Seu Miguel depositando todas as bênçãos aí aos nossos trabalhos e a todos que estão nos assistindo aí. Muito obrigado, seu Miguel. Seu Miguel, para quem não sabe, é o nosso dirigente, né, maior aí do grupo Amigos da Fé. A Rosana, abraços lá, a família do seu Miguel, Thaís, Emília, Adriana, Sandra, Carlos e Jane lá de Cravinhos, Genival, a Célia, né, já tinha comentado, Vânia, Marinês, um abraço aí, Marinês, né, foi uma trabalhadora nossa aí, quem sabe futuro aí você está de novo conosco. O Cledson, a Verônica, Ana Paula e a Josi. Agora eu quero pedir a vocês para que nós formemos uma grande corrente de luz, de fé e de esperança. Pedimos muita vibração e prece nesse momento. Acomodem-se em suas cadeiras, respirem fundo, para a gente tranquilizar, né? Harmonizar da melhor maneira possível. Que nós tenhamos muita paciência, equilíbrio, sabedoria, para entender e aceitar e superar essas dificuldades. Reitero também as nossas orações aí aos nossos governantes, sejam em qual esfera for, ou municipal, ou estadual, federal, e até, por que não dizer, a nível mundial, para que todos sejam devidamente inspirados, para que nós consigamos harmonizar da melhor maneira possível o nosso planeta. E pedimos e reforçamos a todos aqueles que estão na linha de frente a esse combate ao coronavírus, sejam enfermeiros, médicos e todos, né, que prestam esse serviço imediato aí, que sejam amparados e protegidos aí nesse momento. Assim, vamos transmitir muito amor, saúde e paz, irradiando a luz divina. Convido nosso companheiro Balieiro para a prece de início da reunião. Balieiro, é com você. Bom dia a todos. Prece para começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós, e com isso desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontre acesso em nossos corações. Bons espíritos, que nos dignai vir instruir-nos, tornar-nos dóceis ao vosso conselho. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelo sentimento que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns
que encarregardes de transmitir aos vossos ensinamentos a consciência da santidade, do mandato que lhes foi confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que façam com fervor e recolhimento necessário. Se tiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abrir os olhos à luz e perdoai-as como nós as perdoamos, se vierem com intenções malfazejas. Pedimos especialmente ao Espírito da casa, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar por nós. Que assim seja. Bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que já nos acompanham há bastante tempo presencialmente nos nossos trabalhos lá na Associação Mariana do Nascimento. Agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando hoje pela primeira vez, e principalmente a todos aqueles que vêm nos acompanhando essas últimas semanas, né, pela nossa live. Hoje estamos completando a 10ª live já, graças a Deus. Queremos agradecer a todas essas pessoas que nos acompanham de toda parte do país, Campinas, Brodowski, Cravinhos, Pará, Santo André, Passos, né? Sejam todos muito bem-vindos e que tenhamos um sábado cheio de luz, cheio de paz, cheio de tranquilidade para todos nós. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, né, que fazemos semanalmente, na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos hoje no capítulo 15, né, já fizemos alguns itens desse capítulo, e hoje é uma satisfação enorme de poder fazer essa passagem do Evangelho, pois, assim, na minha humilde opinião, é uma das passagens mais importantes do Evangelho. Como eu já tinha dito que o capítulo 15, eu sinto que essa passagem, o capítulo do Evangelho é um dos mais importantes. Essa passagem de hoje é simplesmente fantástica. Eu vou começar. Capítulo 15, o capítulo 15, na realidade, né? E o título é Necessidade da Caridade, segundo São Paulo. Ainda que eu fale a língua dos homens, e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. Então não seremos nada sem a caridade. E ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. A caridade é paciente, é doce e benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Esse item foi
dito por São Paulo, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 17 e 13. Então, o nosso Allan Kardec dá suas considerações. O apóstolo Paulo compreendeu tão claramente esta grande verdade que disse: ainda que eu tivesse linguagem dos anjos, e ainda que tivesse o dom de profecia, e penetrasse em todos os mistérios, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Dessas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim com clareza a caridade até mesmo acima da fé, porque a caridade está no alcance de todos, do inculto, do sábio, do rico e do pobre. E é independente de toda crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não apenas da beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, meus amigos, como estamos nesse capítulo 15, que fora da caridade não há salvação, como eu disse, na minha humilde opinião, essas palavras de São Paulo definem com clareza e exatidão o que é a caridade, né? Que está acima de todos os nossos dons, de todas as nossas atitudes, de todos os nossos pensamentos. Então, que nós tenhamos que colocar essa caridade sempre dentro de nós. E uma reflexão que eu fiz comigo mesmo é o quanto nós estamos distantes dessa caridade plena que São Paulo tão bem detalhou. E pensar e imaginar o quanto ainda somos tão insignificantes e quanto nós temos que lutar para mudar tudo isso dentro de nós. Colocar essa caridade pura, singela, sem maldade. Precisamos mudar muito, meus irmãos. Porque senão, dificilmente nós vamos nos desvincular desse mundo material que temos que estar encarnados ainda, para podermos aprender e distribuir essa caridade. E essa caridade não é só você distribuir seu dinheiro, dar alimentos, é a caridade da bondade, da benfeitoria, né, do abraço amigo, da palavra carinhosa dentro do nosso lar, com os nossos familiares, distribuir o amor, tirar a maldade de dentro de nós, né, convivermos em paz, sem brigas, sem discussões, né, no amor realmente, na caridade que São Paulo diz e que Jesus nos trouxe. Porque só assim é que conseguiremos um dia, né, daqui não sei quantas encarnações, porque como eu disse, acho que nós estamos longe disso, podemos atingir esse grau de espiritualidade que Deus quer de nós. Fazendo os meus estudos, as minhas pesquisas a respeito desse item, dessa passagem na internet, um ponto bem importante, como foi citado, é da epístola, né, de Coríntios, número 13, que tem essa passagem de São Paulo. E muitos comentários eu vi, e até de outras religiões, de outras crenças, que diz que essa passagem é uma das mais bonitas e maravilhosas, e eles transformam como se fosse um poema, né, que São Paulo nos passou, e que é um dos mais importantes e um dos mais bonitos de toda a Bíblia. É considerado também por outras crenças que é uma das mais importantes passagens.
Fazendo um comparativo, vocês vão lembrar que o Renato Russo, né, do Legião Urbana, ele compôs a música É Só o Amor, e esse É Só o Amor, as primeiras palavras dessa música em referência a essa passagem de São Paulo. Tá? Ele fala do amor, mas ele mudou a palavra amor, substituindo a caridade, mas tem o mesmo sentido. E as palavras de São Paulo são reproduzidas nessa música do Renato Russo. E em umas pesquisas eu encontrei no site da Biblioteca Virtual Espírita, www.bvespirita.com, simplesmente um parágrafo que eu extraí do texto de André Martinez. Ele fala: vidas como a de Chico Xavier, Vicente de Paula, Teresa de Calcutá, Irmão Dulce da Bahia e tantos outros são cartas magnas da caridade que o céu envia à terra para que nossa bússola não perca o rumo na direção do amor incondicional. Amor incondicional está em letras maiúsculas e grifado, para refletirmos. Em outro parte de um texto que eu extraí, que eu sempre pego, do Centro Espírita Batuíra, lá da Vila Tibério, www.cebatuíra.org.br. Ela foi também escrita pela Leda de Almeida Rezende Ebner, em fevereiro de 2013. Eu extraí os 3 últimos parágrafos da definição dela sobre esse texto. Sem a caridade, todas as conquistas espirituais e materiais se representam efeitos de trabalho e esforço no progresso. Não elevam os espíritos até a espiritualidade maior, a planos mais elevados, porque sem ela, os espíritos imortais não conseguem transcender-se acima da vida material. Não superam as atrações da matéria. Não vencem seus limites provisórios de espíritos imperfeitos, permanecendo na inferioridade espiritual. É o sentimento do amor na caridade que faz com que o espírito transcenda a todas as supostas limitações que sua imperfeição lhe dá, fazendo-o subir a escada da evolução, que lhe permitirá dizer como Jesus: eu e o Pai somos um. Porque então viverá, onde estiver, as leis divinas, assim como Jesus as evidenciou no seu viver na Terra. Tudo isso a caridade estimula, porque é esse sentimento, esse estado de espírito que direciona, que indica ao homem e à humanidade o uso do bem de todas as conquistas da inteligência. É esse estado de ser caridoso para com o próximo que faz com que o bem geral esteja acima dos bens particulares, individuais e dos grupos. Então, meus amigos, vamos refletir, vamos colocar a caridade em primeiro lugar em nossas vidas, porque se a gente começar a praticar bem mais essa caridade bondosa, singela, de amor ao próximo, nós vamos evoluir muito nessa escala evolutiva que estamos vivendo, nessa encarnação atual aqui na Terra. Um bom dia a todos, que tenhamos um sábado repleto de luz e paz. Eu convido ao nosso amigo Paulo para que ele faça o nosso segundo estudo dessa manhã de sábado do livro Minutos com Chico Xavier. É com você, Paulo. Bom dia a todos. Vamos dar o andamento do livro Minutos com Chico Xavier. O tema de hoje que nós vamos falar será: use o extintor em caso de incêndio. Convém lembrar que os nossos ouvidos podem ser transformados em extintores do mal, todas as vezes em que o mal nos procure. Emmanuel. O mal pode também nos procurar pela porta de nossos ouvidos: a calúnia, a notícia distorcida, o preconceito, o destaque aos aspectos negativos de pessoas e fatos, o pessimismo, exaltação da vingança, o comentário irônico, a exploração das tragédias e tantas outras formas que nos perturbam a tranquilidade íntima.
Muitas doenças físicas nascem a partir do que entrou, francamente, em nossos ouvidos. O conselho espiritual de Emmanuel adverte da utilização dos ouvidos como extintores do mal, apagando as labaredas das palavras e ideias, capazes de provocarem incêndio em nossas emoções. Trocando em miúdos, Emmanuel quer dizer que precisamos filtrar as informações que chegam aos nossos ouvidos, impedindo que o mal nos penetre e incendeie em nossa vida. Não deixamos entrar nada que não identifique o bem em nós. Filtremos, depuremos, decantemos as palavras malignas e as ideias perturbadoras de nosso equilíbrio. É possível que ainda hoje o mal vá nos procurar, se é que já não o encontramos em algum lugar. Impossível evitá-lo. Não dar ouvidos ao mal é não dar importância a ele, e não acolhê-lo em nossa esfera íntima, para depois não termos o trabalho de lidar com as consequências negativas que ele produzirá em nosso caminho. O mal sempre nos faz mal. Um segundo de invigilância pode nos custar dias de perturbação. Inevitavelmente chegarão até nós pessoas perturbadas, notícias alarmantes, casos sensacionalistas, falsos comentários, calúnias. Mantenhamos nossos ouvidos cerrados a fim de que o mal não encontre a porta aberta e resolva ficar conosco. Só o bem nos faz bem. Use o extintor em caso de incêndio. Esse tema de hoje, nós estamos aprendendo que nós temos que estar sempre orando e vigiando os nossos pensamentos, tudo que vem de informação para nós. Se você dá importância a uma informação e ficar pensando nessa informação, uma informação do mal, vamos falar assim, isso vai ficar numa vibração não muito boa. E com isso as consequências podem vir atrapalhar a sua vida. Para que possamos agora terminar, é muito interessante, sempre. É o que sempre estão nos ensinando. Orai e vigiai, sempre. E não é fácil. Mas com muita fé e com muito amor a Deus, nós vamos conseguir enfrentar esse mal. Que Deus abençoe a todos com muito amor e tenham um bom dia. Obrigado, Paulo, por esse estudo maravilhoso. Depois dessas duas grandes reflexões, tanto do Evangelho quanto do livro Minutos com Chico, vamos agora nos fortalecer ainda mais, reforçar essa energia que recebemos, né, dessas reflexões, e vamos todos juntos fazer a oração a Bezerra de Menezes. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. E Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze, o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz,
amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. É de mexer com os nossos corações. E é isso que nós queremos. Tá? Saindo um pouquinho do nosso protocolo, observando a interação das pessoas, tá? Na nossa live, o grande encontro que está sendo também entre as famílias, né? Então eu percebo que o balieiro encontrando com a sobrinha, o pessoal lá de Brodowski, a dona Nair assistindo com toda a família, tá? E um motivo agora especial, né, que eu queria comentar. Meu filho, Felipe, que é deficiente auditivo, não tinha oportunidade de estar acompanhando e deu o seu ok ali e participando junto com todos nós. Um abraço aí, meu filho. É isso daí. Dentro disso tudo, nada melhor do que nós ouvirmos agora aquela pessoa que no Brasil, né, foi, é e sempre continuará sendo. Eu acho que nós devemos idolatrar tanto, né, que é Chico Xavier. Então, a pedido e orientação do seu Miguel, e óbvio da espiritualidade, seu Miguel, a mensagem hoje, né, com o próprio Chico, as palavras de Chico, a sua voz aí, essa belíssima mensagem, ele atenderá. É com você. Quando atravesses um momento considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade, para outros, na forma da cinza, com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares guarda a feição de crise espiritual, aniquilando a esperança. Em outros, ei-lo que surge por avalanche de provas encadeadas, baldando a energia. Ninguém escapa a esses topes de luta que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do espírito. Esse jaz atormentado de tentações, aquele padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas e outro ainda lamenta os desenganos da própria queda. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te à paciência, ouve a fé, aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que acalentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor fardos de sacrifício, dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros.
venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe as sombras será compreender, auxiliar, abençoar e aprimorar sempre. Guardes o coração, conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, serve em favor dos que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, a esquerda e a direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e te provê com todos os recursos necessários à paz e à sustentação de teus dias. Ele, que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas. Sem que o saibas, ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais ínfimos triunfos, garantindo-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou situação em que te sintas à beira da queda na tentação ou na angústia, chama por ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. Não tem como não deixar de reverenciar Chico, né? Em suas palavras aí, nessa sua magnífica mensagem sobre os sacrifícios, né? Sobre as dificuldades, sobre os desafios que nós encontramos em nossas vidas, né? Que nós nunca devemos deixar de ter esperança, paciência, serenidade e não desanime. Vamos à luta. Vamos à luta. Continuando aí, lembrando o Evangelho de Chico Xavier, esse livro sempre é o livro de cabeceira aí do seu Miguel, né? Nosso dirigente. Seu Miguel, semana passada o senhor me passou e nós falamos aí mais uma vez, né, sobre a depressão, né? Chico hoje vem verdadeiramente combater tudo isso daí, dizendo que ele nos atenderá. Então vamos pegar um texto aí, tenho certeza que vai trazer uma magnífica mensagem. Então, não tem nada marcado, vamos sortear. É o número, né, o 77. Ainda mesmo quando o pai não tenha vocação suficiente para conversar em torno de temas do nosso Senhor Jesus Cristo, aos quais ele um dia fatalmente se afeiçoará, porque são os temas da verdade. Esse pai deve reunir-se com a família, pelo menos semanalmente, e conversar com amor, perguntar aos filhos o que sentem e o que pensam da escola. Se estão defrontados por algum problema, e que problema venha a ser este, suprimir-lhes a irritação ou desgosto quando aparece, se indicar dos filhos a razão de uma nota mais ou menos alta no caderno de lições, indagar por que não desincumbiram das tarefas escolares com a eficiência precisa. Geralmente atribuímos às mães a obrigação total de amparar moralmente os filhos. Mas urge notar que a cooperação do pai é indispensável,
principalmente em matéria de educação, porque a escola não rescinde da paz no lar. Então, está aí a nossa mensagem. Eu acho que, em primeiro lugar, o nosso agradecimento, meu especial, né, à minha esposa, por sempre ter colaborado com a educação dos meus filhos e agora também das minhas netas, né? E agora, a nós pais, a nós avós, que nós não fujamos do nosso compromisso de estarmos ali na retaguarda. A você, pai, aí vai o meu recado agora. Não deixe tudo para elas, para que elas não fiquem sobrecarregadas. Tá? Um alerta, né, a todos nós, homens aí, que muitas vezes delegamos totalmente essas funções às mulheres. E muito menos o que diz Chico aqui, não delegarmos, não terceirizarmos a educação das nossas crianças, dos nossos jovens, à escola. Não vamos terceirizar. Essa é uma função nossa. É nossa, de nós pais. Está dado o recado aí. Muito obrigado aí à espiritualidade por nos trazer, né, magníficas lições. Agora eu convido o Álvaro, está aí conosco, para a prece de concentração. Álvaro, é com você. Antes de começarmos a prece de concentração, quero fazer só mais uma pontezinha aí, dentro dessa mensagem do Evangelho de Chico, que o Silvio leu, com a lição do Evangelho, que nos pede a caridade. Quer dizer, que melhor caridade é essa de um pai e de uma mãe dar atenção aos seus filhos, perguntar como está sendo na escola, como está sendo a educação deles, né? Esse acompanhamento, e principalmente agora, né, nesse tempo de pandemia, que estão todos os pais, os filhos em casa, né, tendo que os filhos assistir às aulas, né, online, de dentro da sua casa. Então, que melhor oportunidade que essa de praticarmos a caridade como São Paulo nos disse no Evangelho, né, e que Chico nos orienta para que nós, pais, tenhamos que dar aos nossos filhos. Então, é para refletir mais um pouquinho e podemos praticar essa caridade que o Evangelho nos pede. E complementando sobre o vídeo, né, que foi passado do Chico, ele atenderá, foi extraído desse CD que o senhor Miguel disponibilizou para nós. Ele contém 12 orações narradas pelo Chico, né? Nós passamos a primeira semana passada, e hoje passamos somente ele também. E nós vamos, todos os sábados, passar uma mensagem dessa de Chico para vocês. Agora sim, vamos voltar a nos concentrar, depois dessas novas reflexões, né? Vamos respirar fundos. Um bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola da Alma. Vamos fechar os nossos olhos e nos concentrar, respirando fundo novamente e pedir juntos que os espíritos de luz nos envolvam. Que essa manhã de sábado seja restauradora e que possamos respirar juntos a energia divina. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que esteja dentro da nossa casa, para que haja paz entre nossos familiares. Vamos imaginar a nossa casa, passeie pelos seus cômodos, pedindo aos espíritos de luz que o ajude a fazer uma limpeza espiritual e que eles estejam sempre lá, dando proteção para a nossa família. Agora vamos imaginar o ambiente do nosso trabalho e pedir proteção a todos os que trabalham naquele lugar. Que a paz de Jesus nos ensine a perdoar, que saibamos transmitir a serenidade e que possamos nos deixar umidificar por Deus. Obrigado pelo dia de hoje
Obrigado por esses momentos que passaremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Se recuperando, né, desses momentos de tanta luz, de tanta energia, de tanta força que Deus nos passa, que a espiritualidade nos fortalece. Eu convido a todos para continuarmos nessa corrente tão forte e podermos todos juntos, com o Valdez e a sua família, cantarmos a música Quanta Luz. Agora vamos pegar o nosso copo d'água, água fluidificada, né, e agradecer à espiritualidade por nos orientar, nos proteger nesse momento tão difícil. Assim seja. Lembramos também que aquela água reservada da garrafa ou da jarra, ela pode ser guardada na geladeira também, tá?
conforme nós formos consumindo durante a semana, você pode completar com a água filtrada, tá? Quantas vezes forem necessárias. Ministrem, né? Ofereçam aos seus familiares, tá? Quantas vezes vocês acharem necessário, 2, 3 vezes por dia, tá? E que isso nos fortaleça e que nós conseguimos passar o nosso dia a dia aí, inclusive porque teve alguns dos comentários aí que nós tivemos, né, do pessoal, dizendo sobre o evangelho no lar, né, que isso harmoniza o ambiente. Então, a água fluidificada também, tomando regularmente aí as nossas orações, o evangelho no lar, contribui para essa verdadeira harmonização. Hoje a gente vai prestar a nossa última homenagem, né, no mês das mães, mas que nós não nos esqueçamos aí no dia a dia, né? Todo dia é o Dia das Mães. Então, que nós lembremos aí, minha esposa sempre dá um toquezinho aí, né? Olha, não esquece de ligar para a mãe, ó, dá uma passadinha lá, né? Então, eu acho que é isso que nós temos que fazer com os nossos entes queridos aí, né? E o especial aí, as mães também. Vai mais um abraço aí, né, Álvaro? Para a nossa mãe lá, e a minha irmã também. Tá? Um abraço aí a dona Lourdes, né? Fica com Deus aí, toda a proteção. Tenho certeza que está assistindo. Mãe é sempre mãe. E todos nós temos uma, seja de sangue ou de coração. Convido a Laura aí, que fez uma belíssima homenagem aí. Laura, é com você. Feliz Dia das Mães. Mães de sangue, mães de coração, mães de anjo. Mães tentantes, mães que tiveram seus filhos, mesmo que por poucos dias, no ventre. Mães que se doam, mães e mães. Não importa como, não importa a idade ou até mesmo a distância que hoje existe entre seus filhos. Sintam nosso amor e gratidão. Obrigada, mães. Saibam que suas orações rompem barreiras. Na dúvida de como ajudar seus filhos, orem, simplesmente orem. Feliz Dia das Mães. Com amor, de Marias. Hoje, último sábado de maio, do mês das mães, tenho imensa gratidão em poder ler essa psicografia feita no Mariano do Nascimento, na véspera do Dia das Mães do ano passado, enviada com muito amor pela Legião de Maria, a todas as mães, inclusive aquelas que nem sempre são lembradas, como mãe, as mães de anjo, mães daqueles que por pouco tempo em seu ventre ou em seus braços ficaram, mas com toda certeza mães, pois foram escolhidas por Deus para gerar uma vida. A todas que doam seu amor sem medir esforços, feliz todos os dias das mães. Obrigado, Laura, por essa linda mensagem que todo esse mês de maio o seu Miguel passou essas mensagens para que nós disponibilizássemos aqui para vocês. Obrigado a todas as mães, obrigado à minha mãe também. Fiquem em paz todos. E aproveitando agora, nesses últimos momentos da nossa live, e aproveitando também o que o Evangelho nos vem dizendo nesse capítulo 15 que estamos fazendo, todos esses sábados, sobre a caridade. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês por toda a colaboração que nos deram, que no nosso drive-thru que realizamos no domingo passado, né? Arrecadando aí alimentos para a confecção das nossas cestas básicas, lembrando que essas cestas básicas são entregues mensalmente por nossa associação. Ela atende cerca de 70 famílias
e conversando domingo com a nossa presidente, a Natália, ela disse que está pensando em esse mês já distribuir para 80 famílias. Graças à doação de vocês, né, a ajuda que nos deram, e vocês estão vendo aí do lado, nós atingimos cerca de 1.500 quilos de alimentos, 1,5 toneladas. Parabéns para todos vocês, muito obrigado por toda a colaboração, por todo o empenho que vocês deixaram os seus lares para ir nos levar esses alimentos para essa campanha tão extraordinária que a nossa associação faz, distribuindo essas cestas básicas para essas famílias. E lembrando que nós fizemos esse drive-thru, nos ajudou muito, né, para a confecção da próxima cesta básica, que é no próximo domingo, a entrega, dia 7 de maio, vai ser entregue. Então, estão todos convidados no domingo pela manhã. Essas famílias, elas vão até lá no centro e são distribuídas essas cestas para elas. Então, quem quiser participar, quem quiser ser voluntário para ajudar nessas entregas, estão convidados para participar. E não deixarmos de doar. Não foi porque nós fizemos esse drive-thru, porque aí nós precisamos começar a arrecadar para os próximos meses. E nós temos 3 pontos, né, de coleta desses alimentos que você pode levar até esses pontos, né, que vão ser recolhidos e depois passados para a confecção das próximas cestas básicas. Então, nós temos aí Norte Center Notebook, ali no Jardim Paulista. Nós temos a Ribershine, que é pertinho do Centro Espírita Maria do Nascimento, na Lagoinha, na Rua Niterói. E temos também a Plug Me, que fica na torre empresarial do Shopping Iguatemi. Então, nós temos esses 3 pontos e que continuemos com essa caridade maravilhosa, distribuindo essas cestas básicas. E nós só podemos confeccionar essas cestas básicas com a ajuda de cada um de vocês. Então, mais uma vez, meu muito obrigado pela colaboração e pela participação e empenho de todos. Agradecer a todos os voluntários, né, do Mariano do Nascimento, que participaram, que ajudaram, que ficamos desde as 7h30 da manhã até 2h30, 3 da tarde, fazendo esse trabalho. Agradecer a toda a diretoria, agradecer a Natália, nossa presidente, por toda essa preparação que nós tivemos, todos os cuidados que tivemos devido à pandemia, né? Todos estavam de máscaras, com álcool em gel, luvas, e agradeço a todos vocês mais uma vez. E aproveitando também, eu quero dizer que, como nós somos uma associação espírita, né, que todos podem se associar e passar a pagar uma mensalidade para ajudar e colaborar a nossa associação, que além de manter a casa física, a casa espírita, para que tenhamos nossas reuniões espirituais, também tem um hospitalzinho que cuida de crianças com paralisia cerebral, de pessoas que necessitam e que não têm condições de olhar dessas crianças. Então, como a casa está fechada, as nossas colaborações diminuíram muito, né? Então, temos disponibilizar aí para vocês, está aparecendo aí na tela, o número da conta bancária da nossa associação, que você pode, como colaborador mensal, sendo um associado, você estipula o valor, você pode depositar o valor que você tiver disponível, que vai ser de muito bom proveito para nós. E aqueles também que queiram fazer uma doação espontânea, é só depositar na conta, enviar para o nosso Facebook ou para algum conhecido o comprovante, né, de depósito, e depois a nossa diretoria, a presidente Natália, vai disponibilizar um recibo para cada um de vocês. Então, agradeço a todos que queiram se associar, agradeço a disponibilidade de todos,
Aqueles que já são associados podem permanecer pagando a sua mensalidade, depositando na conta, tá? Então, pedimos mais essa ajuda e essa colaboração a todos. E agora, para finalizar, eu quero agradecer a todos, né, a compreensão, a disponibilidade, essa força que todos passam. Não parece, estamos muito à distância, mas essa energia vem espiritualmente para nós e que nos deixa aqui fortalecido e sabendo que podemos contar com a energia e o pensamento positivo de vocês todos. Que essa energia nos fortaleça muito mais para iniciarmos essa nova semana cheia de luz, cheia de paz, cheia de amor. E, na reflexão que fizemos, vamos colocar essa caridade aqui dentro do nosso peito, dentro dos nossos pensamentos, que possamos conseguir evoluir um pouco, porque a nossa caminhada ainda é muito longa para atingirmos toda essa definição que São Paulo nos passou no Evangelho de hoje. Muita paz para todos, muito amor, muito carinho, muita força e fé em Deus sempre. Um abraço a todos, uma ótima semana e estaremos esperando vocês todos no próximo sábado, às 9 da manhã. Abraço. Obrigado, Álvaro. Vai ser redundante, né? Eu falar alguma coisa sobre esses agradecimentos aí. Então, aquilo que eu disse, gratidão. Também toda gratidão a vocês que nos acompanharam até agora. Em torno aí de 46 pessoas estiveram aí, né, assistindo. Então, a Mirella, a Fernanda, a Denise, a Laurente, Baleire, a Karen, a Lurdinha, a Adriana, né, a Luciene, Eliana, Ana Maria, Dulce Campos, Bianca, Helenice já trabalhou aí com a gente, né? A hora que puder e quiser, vamos voltar. Lucília aí, um abraço. Marcelo, Rosa e a Thaís, né? Pais novos aí, o nosso abraço aí, e tomara que o nenê esteja bem aí, forte e firme aí. Um abraço aí, as orações. Paulo, Anair, lá de Brodowski, o Lene, Helena, Marta, Rosângela, Thaís, o Paulo agradece o aprendizado aí do grupo. Obrigado aí, Paulo. A sua presença também engrandece esse nosso grupo. A Célia, muita paz e luz, né? A Sandra, gratidão. A Luciene Fantini aí, prima nossa aí, um abraço também. E a Helena, né, agradeceu muito a mensagem que a Laura fez às mães aí. Um abraço a todos e até sábado que vem. Um abraço aí. Fiquem com Deus, boa semana, até mais.